passar aqui para parar. Ah, agora eu cheguei no lugar. Vem andando, vem. Depois não vai deixar você não, pede isso. Gente, não pode passar muito não. Você vê melhor. É, Diego, tem que levantar, Diego. Aguinaldo, não deixa o povo passar não, Aguinaldo. Faz o cordão aí, faz o cordão. Cuidado. Faz o cordão, ô Renato. Faz o cordão aí, faz o cordão. Vai ninguém mais, vai, toca aqui, moço. Vai nem entrar ninguém mais, ó. Só pra você botar no carrinho. Você vai atropelar essa menina, não. Agora tá subindo pra você vai eliminar. Deixa eu passar aí. Deixa o drone aqui. Deixa o drone embaixo. Deixa não. Tá fazendo barulho. Vai ter isso aqui. Ô, Bia, você quer filmar, Bia? Senta, pede o rapaz, ela quer filmar. Você sentar direito, põe aqui, você senta aí, filma. Não só conta que você vai melhor. Fica na frente dele, aí, ó. Senta mais um rapaz aí, ó. Aí, senta aí, ó, na frente dele. Fica ali na frente de você filmar, amor. Põe ele na frente, ó. Fica na frente de você filmar. Filma aí, viu? Aí. Vem não. Em cima, pode não. Oi, Dani. Oi.
Liga o cabo direto aí, o seu liga direto pra precisão. Tá bom. Liga o microfone. Tira o seu. Investe. Pode deixar falar. Cadê? Vamos derrubar, pode desligar a tomada lá. Senta na frente, Pedro. Senta na frente.
É do... Aumenta um pouquinho, por favor. Mesa. É isso aí, meu povo. Reunidos neste dia memorável, onde, na verdade, foi uma luta árdua. Mas valeu a pena. Não valeu, meu povo? E como valeu? É por isso que estamos aqui. E nesse momento, como já podemos chamar, de prefeito e vice-prefeito, Gilberto Brito e doutor João Ricardo. Ouviremos agora as palavras do nosso vice-prefeito, doutor João Ricardo. Nada melhor que um dia após o outro. Bora lá! Deu até saudade da campanha. Vamos lá. Soldado Riachão! No mês de março de 1993, eu vinha caminhando por aqui mesmo, por essa praça, e mais precisamente por essa calçada, e aí o então prefeito da época, Beto, que havia sido recém-empossado no cargo, me chamou. Eu, na época, com 14 para 15 anos de idade, para me fazer uma pergunta. Me procurou se eu iria estudar em Salvador. Eu disse que sim. Aí ele me disse que me daria a passagem para ir para Salvador. Aquela talvez tenha sido a viagem mais importante da minha vida. Não sei por que guardei a passagem. Refletindo hoje, está aqui a passagem, 4 de março de 1993. Refletindo hoje sobre o que dizer para vocês, eu raciocinei e fiquei na obrigação de começar pela passagem. Talvez eu tinha uma dívida com o município e vou começar a pagar a partir de hoje, 1º de janeiro. Gostaria de dizer para todos mesmo, a campanha passou. Eu sei que os piseiros todos foram inesquecíveis, quanta saudade dos piseiros. Mas agora nós temos uma missão muito importante para ser cumprida, que é restabelecer a ordem administrativa em nosso município. Não podemos olhar para o passado. Ainda hoje, disse na Câmara, por mais triste que seja, nós temos que olhar para a frente. Nós temos que olhar para o horizonte. Temos que chegar para o nosso povo e ver quais são as suas necessidades. E as necessidades administrativas não são poucas. Nós temos que promover grandes transformações transformações administrativas em nosso município. E eu assim estou absolutamente tranquilo que todas essas mudanças chegarão na realidade da vida de nosso povo. E chegarão por um motivo muito simples. Nós estamos assumindo o cargo de prefeito e vice-prefeito, e aí, durante a campanha, no exercício do pedido de voto, eu dizia: se Beto e João Ricardo ganharem a eleição, não serão Beto e João Ricardo que estarão ganhando. Quem vai ganhar é o povo. E eu tenho a certeza que quem ganhou com o resultado da eleição foi o povo. O povo
que tem direito de ter um município bem administrado, o povo que tem direito de saber qual é a receita do município, o quanto entra de recurso e vai saber. O povo que tem também o direito de saber como os recursos públicos são empregados e o povo também vai saber. O povo que precisa ver o prefeito na prefeitura sem intermediários e vai ver. O povo que precisa ser respeitado, o povo que precisa ser bem tratado, o povo que precisa ser ouvido, por maior que seja a pessoa, por maior que seja o ser humano, o município não pode ser administrado como se um dono tivesse, porque dono não tem. O município precisa ser administrado por pessoas que possuam a mente aberta para receber da população as sugestões para a administração. E aí, mais uma vez eu digo, podem ficar tranquilos, nós teremos a humildade de ouvir o nosso povo. Não se pode promover uma administração de cima para baixo, mas sim do lado do povo, ombreando ao povo, abraçando o povo, sentindo o cheiro do povo. Até porque o cheiro do povo não faz mal a ninguém. Nós temos nessa nossa batalha também que respeitar as pessoas. Não é hora mais de perseguir ninguém, de maltratar ninguém, como eu havia dito. A eleição passou. O prefeito e vice agora não é prefeito mais nem só do 40 e nem só do 55. Temos que administrar o nosso município para a população como um todo, para trazer melhores dias para toda a população, sem restrições, sem ameaças, tratando bem as pessoas. Isso a gente vai saber fazer com bastante propriedade. Nós temos, professor Domingos, que fazer da educação, por exemplo, um alimento para a vida das pessoas. Nós temos que revolucionar a nossa educação. Nós temos bons profissionais, professores. Nós temos uma estrutura decente de escolas. Nós temos recursos suficientes e, ao mesmo tempo, não conseguimos promover uma educação de qualidade. É o nosso desafio. Nós temos que enfrentar a grave crise que a saúde pública enfrenta em nosso município. Eu tenho dito, a saúde pública, ela tem que deixar de ser um instrumento de dominação política. Não se pode utilizar a saúde pública para dominar ninguém. A saúde pública tem que se transformar num serviço público essencial, simplesmente para servir as pessoas, principalmente na hora da dor e na hora da aflição. Nós precisamos dar um choque de ordem na segurança pública do município, ainda que a gente sabe que segurança pública é atribuição do Estado, mas também costumo dizer, quando o prefeito é sério e responsável, não procura subterfúgio para fugir dos problemas. Nós temos que enfrentar o grave problema da segurança pública do nosso município. Nós temos que sentar na mesma mesa, Polícia Civil e Militar. Vamos criar a Guarda Civil Municipal para auxiliar na segurança pública, simplesmente para que as pessoas de bem possam continuar andando nas nossas ruas. Senão, principalmente as drogas vão tomar conta dos nossos municípios, roubar os nossos jovens, destruir várias famílias, e a gente não pode ficar assistindo de uma forma pacífica. Os planos são muitos e vocês terão 4 anos para experimentar uma administração pública de qualidade. Nós não temos nenhuma vaidade. Lhes confesso, o exercício do cargo de vice-prefeito em nada me completa. Nada, nada, nada. Não preciso, não me canso de dizer isso. Não preciso de cargo nenhum
para exercer, para ter completado a minha personalidade. Se for necessário, deixe o cargo assim com a cabeça mais erguida. Não teremos vaidade no trato da administração pública. E aí no dia 1º, hoje no dia da posse, eu gostaria de fazer um pedido para que as pessoas, principalmente para as pessoas que organizam festas e que fazem convites, não mencione o meu nome em nenhum convite. Em nenhum convite. Se quiserem fazer referência ao cargo de vice-prefeito, que o façam. Mas não digam, o vice-prefeito João Ricardo está convidando para isso ou aquilo. Se disserem, fiquem sabendo, estarão dizendo por conta própria e não pela vontade do vice. Peço aos organizadores de festa, não registrem minha presença em festa nenhuma festa. Não precisa mencionar. Se tiver de ir na festa com a minha família, quero ir da forma mais discreta possível. Quem tem que aparecer é o serviço público, é a qualidade do serviço público. E não as pessoas. Para concluir, eu sei que a missão é difícil. Gostaria de agradecer nessa fala final aquela que talvez tenha sido uma peça fundamental nesse raiar de liberdade que estamos vivendo hoje, que é o Dr. Antônio, o nosso Tolinha. Saibam que se não fosse a humildade de Tolinha de renunciar à vice-candidatura para não correr risco à chapa, talvez nós não estivéssemos aqui hoje tomando posse. Ato de humildade, sim, deve ser objeto de elogio e não de vaidade. Como estava dizendo, agradeço e agradeço mesmo a todos. Agradeço aos partidos, aos presidentes de partido. Peço paciência ao nosso povo. Muita gente quer já participar da administração de forma imediata. Eu quero. Lembrem-se, amigos, o projeto maior nosso, pelo menos o meu, é conferir ao município uma administração pública de qualidade. Não é aspiração por cargo. Não façam do interesse particular de cada um algo maior do que o interesse público que deve ser respeitado. O nosso objetivo não é esse. Sei que todos precisam encontrar espaço na administração, principalmente quem deu a cara a tapa e quem tomou poeira na cara, quem foi perseguido, maltratado e quem há muito tempo está alijado do poder. Mas, como disse, é hora também de conquistar, é hora também de abrir horizontes. Sei que o desafio é grande. E aí, ainda hoje também, estava fazendo uma reflexão sobre a fala daqui hoje, tive o cuidado de contar. Dentre ensino fundamental, faculdade, pós-graduação, eu já passei 21 anos da minha vida na escola. Não vou usar, certamente, não será fundamental para o exercício de mandato nada do que eu aprendi na escola. Todas as ações que pretendo desenvolver será pautada nos ensinamentos que recebi da minha família. Se é preciso agir, vou agir com o paredão que eu tenho, que é a minha família que está ali. Vou agir seguindo os ensinamentos que recebi do meu pai, da minha mãe, do carinho do meu irmão e da minha irmã, da minha esposa, que talvez seja a peça mais importante que eu tenho na minha vida, e das minhas filhas. O mesmo trato, os mesmos ensinamentos, os mesmos valores que eu recebi na infância, que eu desenvolvo dentro da minha casa, eu procurarei passar para a gestão pública. Certamente, com uma receita dessa, vocês terão uma administração modelo para todo o país. Muito obrigado, um abraço.
Essas foram as palavras do nosso vice-prefeito. Eu estou falando vice-prefeito aqui hoje, viu? Doutor João Ricardo. Ouviremos agora. E ouviremos agora as palavras daquele que realmente tem amor à terra, porque é honesto. Na sua primeira gestão, não deixou nenhum rastro ruim para a nossa sociedade. Como deputado 2 vezes, foi um exemplo de parlamentar. Hoje volta a administrar o nosso município, porque viu que a bandalheira e a desordem estava precisando de tomar um outro rumo. Por isso ele veio para administrar com seriedade, com honestidade, o nosso Bigodão! Minha gente querida, eu vou tentar contar os 2 casos para vocês. Em mais ou menos 1851, esse prédio foi construído. Nesse prédio funcionava a prefeitura, funcionava o fórum, por mais que eu não goste de foguete. Então funcionava a prefeitura, funcionava o fórum, funcionava a Câmara de Vereadores, funcionava a delegacia de polícia, funcionava a cadeia pública. Nos idos de 1970, o prédio foi entrando uma degradação muito grande. Foi desmilinguindo. E um determinado prefeito tirou a prefeitura daqui e colocou no auditório que ele fizera na Praça do Rosário. Passando o tempo e atendendo aos reclamos, à convocação, a busca dos conterrâneos e das conterrâneas, candidataram-me a prefeito em Paramirim no ano de 1988. Sem nenhuma experiência na atividade, sem nenhuma vinculação político-partidária, fui candidato. Perdemos a eleição por 7 votos. Em 1988, para aquele mesmo cidadão que tirara a prefeitura daqui e transferiu para o auditório na Praça do Rosário. 4 anos depois, novamente fui convocado, e mais uma vez para derrubar alguém que estava no trono. Não foi sucedendo ninguém do lado, não. Fomos, vencemos. No desenrolar da gestão,
sempre contaminado pelo sentimento profundo de amor à terra, eu, um determinado dia aqui passando no raiar do sol, bateu-me fundo que a prefeitura tinha que voltar para aqui. Recuperamos, colocamos o prédio como foi no passado, inclusive com as cores. E na placa de inauguração, firmamos: o destino reservou-me a honrosa missão de prefeito da minha amada terra. Com respeito, fiz o que me foi possível, sempre no propósito de torná-la mais fraterna e digna de orgulho para os que têm a ventura de dela nascer. Recuperar este prédio, que desde o limiar do século acolheu os 3 poderes do município, não somente significa preservar a nossa história, como acalentar um desejo de tantos que dele passaram e contribuíram para as nossas tradições. Isso já estava no meu último ano de mandato, no raiar de 1996. Lutando, trabalhando, com respeito, com decência, com sentimento e cumprindo os ensinamentos de um cidadão que um dia aqui passou e ao sair deixou de troco, inclusive a caixa de fósforo. Nós lutamos. E quando foi na campanha política para a nossa sucessão, nós indicamos alguém que nós conhecíamos de vistas, mas não conhecíamos no íntimo do sentimento. O nosso candidato venceu a eleição em todas as urnas do município, sem pagar uma conta de luz, sem pagar uma conta de água e sem pagar uma pinga para ninguém. Pois bem, depois o dito cujo se candidatou à reeleição, e a reeleição perdeu em 11 urnas. Depois, de uma forma unida, colocamos o doutor Silvio como candidato a prefeito, e foi eleito. Doutor Silvio, um homem tão ruim em Paramirim, que os 3 filhos que tem, são todos 3 adotivos. Quando o doutor Silvio, que fez um mandato digno, honrado, decente, postulou a candidatura à reeleição, quem nós colocamos no passado não aceitou, concorreu e venceu o doutor Silvio. E na labuta e na labora, mesmo na ausência física da prefeitura, fez uma reforma no prédio, que nunca teve parapeito para ninguém se destacar gritando, nunca teve. E ao inaugurar os parapeitos, tirou aquela placa histórica que nós firmamos lá em 1996, restabelecendo a história da terra. Hoje, novamente convocado, novamente chamado, novamente imposto pelo povo, voltamos a uma candidatura. E mais uma vez, para tirar um tirano do poder. Lutamos e tiramos. Uma luta corajosa, decisiva, firme, brava, independente, de um povo que lutava à procura do surgir de um sol de esperança ou de um vento para acalentar um desconforto de temperatura. E por incrível que pareça, talvez esta de hoje, seja a única oportunidade na história de Paramirim onde alguém bate na porta da prefeitura e não tem ninguém para atender. Estamos assumindo sem transmissão. Quem esteve no poder até ontem não teve coragem de vir aqui transferir, de passar o mandato.
mas chama-se falta de coragem moral, por ter inodoado a história de nossa terra. Nós haveremos de administrar com respeito, com decência, dignidade, mas também mostrando ao povo que isole os maus, os nefastos exemplos estabelecidos e implantados nessa terra, que na sua história foi maculada, foi torturada com a visita da Polícia Federal na casa de um prefeito. Foi o primeiro caso da história de Paramirim, de homens dignos e honrados que aqui passaram, de homens de bem e de paz. E a quase totalidade deles, homens desgarrados do ter, desgarrados do poder, mas contaminados com o fluido de fazer o bem à terra que nascemos, criamos, vivemos, e como está consignado na Praça Castro Alves, onde nós experimentamos a liberdade da infância. Estamos aqui, minhas queridas e meus queridos amigos, para restabelecer o respeito, para restabelecer a dignidade, para restabelecer a crença do povo no poder público. Vocês, como nós dizíamos na campanha, terão a oportunidade de ver todo mês na Praça Érico Cardoso a publicação do que a prefeitura vai receber e vai gastar, para não ter nenhuma treta, a ponto de, às vezes, muitas e quase todas as vezes, o prefeito nunca vir à prefeitura e colocar uma figura fantasma dentro dela. Nós temos que sarar esta praga, temos. Essa multidão que aqui se encontra é única e exclusivamente tocado por uma coisa: sentimento de liberdade, de justiça, de igualdade e de respeito. O dinheiro público consequente dos impostos e de tudo que nós consumimos tem imposto será aplicado da maneira mais digna e mais decente. Podem ter certeza. Haveremos de buscar no sertão do Ceará, em Sobral, um modelo de educação que é o melhor do país, para trazer para Paramirim, que hoje está mergulhado na tristeza. Criamos, em 1993, uma bolsa de estudo de um salário mínimo por mês, durante 3 anos consecutivos, para o aluno de escola pública que obtiver primeiro lugar na história, na 8ª série, público de escola pública. Ao longo dos nossos 4 anos, todos receberam. Dos 4 que receberam, 3 da zona rural. Com dificuldade, guardou, cumpriu, com coragem e com cumprimento das orientações do pai e da mãe. Depois, nos 8 anos seguintes, essa lei foi cortada, porque certamente não estimulava, não seduzia, porque era um direito de conquista e não um favorzinho para ganhar voto. Quando o doutor Silvio assumiu o poder, restabeleceu o cumprimento dessa lei nos 4 anos. E nos 8 anos seguintes, novamente a lei descumprida, a ponto de uma guerreira da roça, mãe de 2 jovens, ter que entrar na justiça para que a justiça estabelecesse, determinasse o pagamento da sua filha, que obtiver no primeiro lugar na 8ª série de escola pública. Tenho certeza que os direitos do povo serão respeitados. Não haveremos de estar fazendo favor nenhum para cumprir o que a lei manda, de forma nenhuma. Porque esse é o nosso compromisso, Isso é o que eu devo deixar para minha neta Helena, para Danilo, para Marina, para Diana, meus filhos, e que Cecel comigo sempre colaborou de forma unida para que isso acontecesse.
Nós queremos criar uma condição para que o homem do campo tenha condições de vida. Não tem uma ação desenvolvida no campo para que possa viabilizar um meio de vida para alguém. Não tem uma muda de palma distribuída para o sertanejo plantar e ter como sustentar seu rebanho. Nada. Só tem sim máquinas para, na véspera da eleição, corromper o voto de pessoas carentes para limpar uma guarda para dizer que ganha o voto. Nós temos que acabar, nós temos que passar um pincel para acabar com essa mácula da história de Paramirim. Nós temos que ter orgulho de nossa terra. Nós não podemos ter vergonha da história de nossa terra. E assim nós só poderemos fazer com dignidade, com respeito e com decência. Logo que ganhamos a eleição, passamos a visitar as comunidades do campo para ouvir, escutar as carências e as necessidades. E Deus foi tão bom que logo conseguimos, junto ao deputado amigo, que disponibilizou mais de R$1 milhão na Codevasf, e esse dinheiro a Codevasf já licitou as coisas e nós vamos encher o interior do município com coisas próprias para o desenvolvimento do homem do campo, para ter independência, para o homem do campo não ficar com medo de prefeito, não ficar com medo de vereador, não ficar tremendo, não ficar com medo de não, se não me der, não paga minha luz, não paga minha água, eu tenho que votar. Nós temos que criar a independência que fez dos negros brasileiros ter condições de viver hoje livres e soberanos. Nós temos que criar as condições também para que o nosso povo mais carente possa viver com harmonia, com dignidade e, sobretudo, com orgulho de ser filho da terra. A saúde não vai ser instrumentozinho de alguém ficar na porta de hospital marcando consulta para não sei quem, para depois se eleger a qualquer coisa, não. Não! O dinheiro da saúde é público. Quem for trabalhar na portaria, na recepção de unidade de saúde no município, antes vai ter que declarar, renunciando qualquer candidatura, a qualquer que seja. Isso é uma vergonha. E só se faz isso com os carentes. Só se faz isso com os que não têm condições de gritar a sua liberdade. E essa porta será aberta. Nós já limpamos um pouco no dia que ganhamos e vamos limpar amanhã. Vamos limpar amanhã de uma maneira mais sóbria, inclusive verificando se não tem alguma coisa para gravar conversa ou qualquer que seja, porque gente que esteve aí governando de fato sabe da maldade como a coisa faz, sabe das entranhas da criminologia, sabe das entranhas de como fazer. E nós só podemos fazer isso com coragem, com determinação, com compromisso e, sobretudo, com soberania. Não tenham receio de mim em momento nenhum. Nenhum. Nada. Vocês haverão de me encontrar aqui todos os dias da prefeitura. E já alugamos um ponto na feira livre. Estarei lá todo sábado com algum técnico agrícola para orientar o homem do campo. Não vai ter prefeito fantasma dentro da prefeitura, não. Vai ter um corpo de funcionários decentes. E eu peço permissão a todos para dizer em nome de todos o nome de uma pessoa. A tesoureira, a secretária de finanças, a pessoa que vai cuidar do dinheiro do município é Valdelúzia, uma mulher decente, digna, filha da terra, que foi inclusive gerente de banco em nossa terra. Vamos fazer assim, de uma maneira bem aberta, bem igual.
Não vai ter ninguém criando aposentadorias fantasmas, não. De forma nenhuma. Criando aposentadorias e criando Bolsa Família para depois obter voto aqui e acolá. Não. Vai ser feito com respeito, com decência e com dignidade. Os que varrem rua, não vão ganhar e não vão ficar encabeçados com 40 reais por semana, não. Isso é indecência, isso é o desrespeito. Porque dinheiro tem para fazer as coisas. Só não vai ter dinheiro para um palco do tamanho do céu aqui para iludir e tapiar o povo, não. Para vocês terem ideia, o palco que nós haveremos de contratar para o carnaval que vem não vai passar de 10 mil reais de jeito nenhum. Mas não vai mesmo. Não vai. E nós não haveremos de ficar em camarim escondido, não. Se eu quiser vir para a festa com o Cecel, com os amigos, com os filhos, estaremos no meio da praça. Os sanitários públicos que o doutor Silvio fez ali, na Praça Santo Antônio, será provavelmente, daqui até o carnaval, aumentado para dar conforto às mulheres e não ficar em fila infinita na porta. Como é que alguém passa 8 anos no poder, vê uma situação dessa e é incapaz de tocar pelo fato e pela realidade social? Por quê? Qual a razão? Qual o motivo? Então nós temos que restabelecer a decência, o respeito. Nós vamos criar meios para que os jovens carentes possam estudar. Vamos. As crianças de Paramirim, os jovens de Paramirim que aqui estudam, terão a farda paga pela prefeitura e não por algum trambiqueiro. Trambiqueiro, funcionário da prefeitura vendendo farda para os pais carentes pagarem, como tem o dinheiro público. Nós vamos limpar desse jeito. Limpar com respeito, com decência. Voltarei a estar na rua todo dia 6 da manhã, como estive aqui, para colocar umas tampas de ferro, porque estava tudo quebrado com receio de alguém hoje se machucar. E a cancela que tinha aqui fechando, nós mandamos tirar e nominar beco aberto para a liberdade. Vamos estabelecer ordem. Ordem. O Rio, dia de domingo e dia de festa, não vai ter carro nem som de jeito nenhum. Respeitar quem vai para lá, para não ser imposta a vontade de quem quer curtir e o desrespeito a quem está à procura de paz. Vai ser assim, vai ser desse jeito. A casa do estudante de Vitória da Conquista já está tudo certo para a prefeitura alugar e os estudantes nossos carentes terem lugar. O Cesupa, que está quase caindo e que a última visita do poder público que recebeu foi em 96, vai ser cuidado com respeito, com amor, porque faz parte da história intelectual do ensino de Paramirim. E quero pedir aos senhores vereadores, onde hoje na conjuntura política nós temos 5 que participaram da nossa luta e temos 6 que participaram adversamente. Estaremos dentro da prefeitura como prefeito público e não como prefeito dono de nada. E saibam que os projetos que nós haveremos de encaminhar para a Câmara, todos serão única e exclusiva
exclusivamente para o bem da terra. Para o bem da terra, para o bem da terra. Nós temos que lutar de uma forma unida, preocupados com o bem e principalmente, sobretudo, para resgatar a decência dos homens e das mulheres dignos da terra que fizeram tanto para o bem. Não se pode de forma nenhuma deixar que 8 anos de indignidade atropelem a história digna de um povo. Não. Nós haveremos de vasculhar, nós haveremos de buscar todas as compras que foram feitas nesses últimos anos. Tem licitação feita para merenda escolar, que o filho faz parte de uma empresa e a mãe faz parte de outra. E quem ganhar está tudo em casa. A merenda escolar, se for possível, será feita por meio de compra do produto do homem do campo, do homem da roça. Para com isso dar o quê? Incentivo, para que nós possamos dar condições que o homem permaneça vivendo no campo. Porque da maneira que a coisa está, daqui a 10, 20 anos, o campo estará deserto. Porque falta estímulo, falta orientação. A reta escavadeira da prefeitura, nós haveremos de consertar, como quase tudo está aí. As 2 caçambas últimas que estão rodando na cidade, uma foi do meu tempo e outra foi de mais de 20 anos atrás, todas duas sem freio. Qual a razão disso? Descompromisso. Qual a razão disso? Falta de decência. Qual a razão disso? Desrespeito para com as pessoas. Não tem uma ambulância rodando no município. A última ambulância, o último veículo que rodou em Caraíba para transportar os doentes lá para cá, foi em nosso tempo. E nunca mais. Nessa praça foram gastos R$1 milhão. Não tem uma cadeira para uma criança balançar e brincar. Até o velho tamarindeiro que tinha da fonte da casa, seu Flávio Barbosa, tacaram fogo para colocar um palco grande para fazer festa. Nós vamos restabelecer, nós vamos recuperar a crença, nós vamos buscar a paz, nós vamos ter orgulho de ser filho de Paramirim. E no próximo sábado, Pedro de Bebé, Som de Bebé e outros, já vamos começar a nossa serestazinha gastando 100, R$200 na Praça do Alto do Cruzeiro para as famílias se integrarem. No Alto do Cruzeiro não vai ter bandona de milhões de reais, não. Vai ter coisa decente, limpa, para que nós possamos viver com harmonia. Vocês continuarão vendo o prefeito na rua, andando. Dadas as nossas identidades, dados os nossos compromissos. João Ricardo disse aqui que em absolutamente nada ele precisa de prefeitura e todos nós sabemos. Até porque ele está enriquecendo a nossa terra com sua brilhante, digna, honrada e capaz história. Nós também não precisamos de nada, porque nós não temos ambição por absolutamente nada. A ambição que nós temos é legar, é deixar uma história para que de mais alguns anos Helena possa ter a felicidade de pisar na terra do seu avô. É o que nós queremos. É o que nós desejamos. É o que nós mais sonhamos. É fazer o bem. E dentro do bem, doutor Tolinha, você se confirmou, se caracterizou
com um forte arado, tombando a terra esterilizada para que ela pudesse absorver a umidade e fazer germinar. O que você fez foi tombar a terra. O que você fez foi honrar, arar a terra para plantar. E nós estamos aqui como sementes, nascendo para o bem da terra, para o bem da paz e para o bem da honra e para o bem da dignidade. Permita-me dizer uma coisa que possa ser interpretada como alguém com revanchismo. A prefeitura, construída em 1851, que não tinha parapeito para discurso, vai ficar sem parapeito breve. E aquela placa que aqui estava marcando a história haverá de voltar. Até porque uma outra que estava aqui, de tão suja que estava, deixou a parede suja. E nós temos que limpar não somente a parede suja, mas nós temos que limpar a alma da prefeitura de Paramirim. E para limpar a alma da prefeitura de Paramirim, é nós, doutor João, somos nós, vereadores, fazendo com decência e com respeito o que o nosso povo quer para o bem público e para o bem de todos. Esta é a segunda vez que eu falo ao assumir o destino da minha terra. O fiz na primeira vez derrotando quem lá estava. E hoje também o faço, derrotando em quem estava aqui, maculando a história. Vamos limpar, vamos dignificar, vamos deixar coisas boas para a saúde, para a educação, para o homem do campo, para os jovens que estão abandonados e deixados. Não tem um incentivo para nada, senão bandas caras de festas. Nós haveremos de criar espaço para restabelecer a cultura, o teatro, a música, a facilidade para o desenvolvimento do saber, dialogar, debater, conversar, cada um mostrando o seu pensamento e cada um de nós mais experiente, passando um pouco do que a vida lhe deu para nós possamos construir. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, quem está aqui é um guerreiro da terra, convocado por vocês. Eu estou aqui como instrumento. O destino me reservou essa condição. E eu tenho que cumprir o meu destino, fazendo o bem para todos e para todas da terra onde nasci, brinquei, vivi e hoje tenho a oportunidade de procurar retribuir, fazendo o bem para todos, para a paz e para a ordem. Meu abraço e que Deus nos ilumine. Vamos ouvir as palavras do nosso prefeito Gilberto Brito, carinhosamente, Bigodão. Valeu. A chave da casa do povo, por gentileza. É isso, nós queremos avisar a todos que nós só iremos entrar na prefeitura amanhã para limpar de corpo e alma. Nós só iremos entrar na prefeitura amanhã para limpar de corpo e alma.
avançar. Mas do outro lado tá todo mundo com medo, sabendo que vai ser uma pisa pra danar. É um piseiro só, é um piseiro só. Eu boto 40, é um piseiro só, é um piseiro só, é um piseiro só. Eu boto 40, é o melhor. É o melhor para menino, nosso prefeito, Neto, bote 40. E eu vou votar no meu candidato, que é direito da cabeça ao pé. É bigodão, nosso prefeito, esse tá no peito e eu boto o pé. E sempre o povo está crendo e querendo o 40. A cidade vai avançar, mas do outro lado tá todo mundo com medo, sabendo que vai ser uma pisa pra danar. É um piseiro só, é um piseiro só. Eu boto 40, é um piseiro só, é um piseiro só, é um piseiro só. Eu boto 40, é o melhor. É um 40, bigodão. Pega o nosso prefeito. Ó, nosso prefeito Beto, bote 40. E o nosso vice, João, eu vou votar no meu candidato, que é direito da cabeça ao pé. Beto é nosso prefeito, esse tá no peito e eu boto fé. E sempre o povo está com ele querendo 40. Beto vai avançar, mas do outro lado tá todo mundo com medo, sabendo que vai ser uma pisa pra danar. É um piseiro só, é um piseiro só. Eu boto 40, é um piseiro só, é um piseiro só, é um piseiro só. Eu boto 40, Beto é o melhor. É o melhor para menino, nosso prefeito Beto, bote 40. E rodando. Eu vou votar no meu candidato, que é direito da cabeça ao pé. É bigodão, nosso prefeito, esse tá no peito e eu boto o pé. E sempre o povo está com ele querendo 40. A cidade vai avançar, mas do outro lado tá todo mundo com medo, sabendo que vai ser uma pisa pra danar. É um piseiro só, é um piseiro só. Eu boto 40, é um piseiro só, é um piseiro só, é um piseiro só. Eu boto 40, é o melhor. Tem que chegar amanhã às 7 horas da manhã. É um piseiro só. Eu boto 40, é um piseiro só, é um piseiro só, é um piseiro só. Não, vem embora. Eu boto 40, é o melhor. É o 40. Nós não vai não. Nós é formado em gambiarraria. Nosso prefeito Beto, bote 40. É o nosso vice, João. Vem, não tem nada, ele vem, não tem nada. Não tem computador, mesa. Eu vou votar no meu candidato, que é direito da cabeça. Subir, chama nós, meu irmão. Aqui é aqui de gambiarraria. Já meti, ó. Foi.